Encontro com a cruz, hoje, dia 9 de janeiro de 2026. Que o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe. Pai amado, Santo Deus, muito obrigado, Deus, por essa sexta-feira, às 15 horas, a hora da misericórdia. Quando viemos contemplar Jesus na cruz, olhar para Jesus crucificado por nós e meditar nessa paixão dolorosa que nos trouxe a salvação. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça derramada sobre nossa vida. Perdoe os nossos pecados e nos enche da Tua bênção. Nosso coração nesse momento se volta à via dolorosa. Subimos o caminho até o Calvário e contemplamos Jesus crucificado por nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Graças te damos e te bendizemos, porque pela Tua Santa Cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela Tua Santa Cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela Tua Santa Cruz remiste o mundo. Querido irmão e irmã, sou o pastor Edson Cortado Sardinha, da Igreja Metodista Central Nova Friburgo, e há muitos anos, toda sexta-feira às 3 horas, a gente para orar ao Senhor. É bom sempre você colocar no teu celular o alarme para despertar toda sexta-feira às 15 horas. Se você estiver na rua, estiver em outro lugar, nem puder assistir o programa, nem tiver esse programa, nas minhas férias geralmente eu não faço, você tem essa prática de parar, ajoelhar ou não, mas orar e agradecer a Deus pela morte de Jesus. Vamos ler o Romanos 4, aliás, Romanos 5, versículo 6 em diante. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém até se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriemos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Nós te louvamos, ó Pai, que essa palavra venha ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, o apóstolo Paulo diz que Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu porque éramos bons, éramos justos, pessoas religiosas, não. Ele morreu porque nós éramos maus. E isso mostra o amor dele por nós. Tendo Jesus morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Nós vemos então o amor de Deus. Olha a bênção que recebemos. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos salvos da ira. Pela morte de Jesus, nós somos justificados pelo seu sangue. Aquele sangue que escorre do rosto de Jesus, do lado de Jesus, das mãos de Jesus, do corpo de Jesus, da fronte de Jesus, nos justifica. E o versículo Romanos 5, versículo 9 diz que nos salva da ira. A morte de Jesus demonstra o amor do Pai. A morte de Jesus nos justifica. A morte de Jesus nos salva da ira. Todos nós éramos inimigos e fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Recebemos justificação dos pecados mediante o seu sangue. Somos salvos da ira. Vemos o amor de Deus provado por nós. Então, quando a gente olhar para o Calvário, lembre disso. Ali no Calvário, ali está a prova do amor de Deus por nós. Ali no Calvário está a justificação pelo sangue de Cristo. Ali no Calvário está a nossa salvação da ira. Ali no Calvário está a nossa reconciliação com Deus. Nós éramos inimigos, fracos, pecadores, ímpios, mas Jesus veio. Nasce em Belém e se prepara para a cruz. E no dia da sua morte, acontece essas graças. É a maior prova do amor de Deus. É a nossa justificação mediante o sangue. É a nossa salvação da ira. É a nossa reconciliação com Deus. Prova de amor, porque Jesus veio e o Pai deu Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores. Justificação pelo sangue, porque Jesus leva os nossos pecados. Jesus nos declara justos. Somos justificados por mediante a fé. Olha Romanos 5:1. E essa justificação vem pelo sangue. Somos salvos da ira de Deus. A ira de Deus derramada sobre o mundo não alcança a nossa vida mais, porque fomos salvos da ira mediante a morte de Jesus. Os profetas falam do dia da ira do Senhor. Graças a Deus pela morte de Jesus, nós somos salvos do dia da ira do Senhor. E fomos reconciliados com Deus. O ser humano, sendo criatura de Deus, estava afastada de Deus. Não havia acordo, não havia reconciliação. Mas pelo sangue de Jesus, fomos reconciliados com Deus. Ele nos reconciliou com o Pai. Tudo isso ali na cruz. Prova do amor, justificação pelo sangue,
salvação da ira e reconciliação com Deus. Por isso que nós olhamos para a cruz do Calvário, olhamos para uma gravura de Jesus crucificado, muitas vezes numa Bíblia ilustrada, outra vez vendo em algum quadro, ou em filmes, ou em desenhos, ou numa simples cruz vazia. Nós declaramos: graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor provou o teu grande amor enviando Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos justificou mediante o sangue de Cristo. Muito obrigado, Pai, porque fomos salvos da ira mediante a cruz do Calvário. Muito obrigado, Deus, porque fomos reconciliados com Deus através do Calvário. Oh, Lavachore Calamanás, muito obrigado, Pai, pela tua morte por nós na cruz. Somos gratos, somos felizes. Olhamos para o Calvário e te agradecemos tanto sofrimento, tanta dor, tanta tristeza para nos trazer a salvação. Por isso nós declaramos: graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo, por tanto e por todos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Se esse vídeo foi uma palavra de Deus para a sua vida, compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe. A paz.